Meu cordial boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Queria compartilhar com vocês que eu também tenho motivos de gratidão. Eu não quis atrapalhar o ritmo das demais pessoas, dei a preferência, mas eu devia ter falado, porque alguns não falaram, né? Então, mas agradecer pelo início de mais um ano de trabalho para o Senhor. E queria dizer para vocês que é desafiador iniciar um novo ano de trabalho nas igrejas. Cada igreja tem as suas peculiaridades, os seus desafios. A igreja hoje aprendeu a trabalhar com programas, sabe? A administração da igreja se reinventou no sentido de buscar forças em Deus, e ela criou um programa. Você pode ver que esses 10 dias de oração, 10 horas de jejum e oração, Semana Santa, Caleb, todos os programas da igreja são projetos que a igreja sabe realizar hoje, depois de muitos anos de trabalho. Mas, mesmo assim, a igreja precisa de um brilho a mais. E esse brilho é a motivação. Tudo nesta igreja é feito por motivação. Tudo. Se não houver motivação, a igreja fica paradinha. Ela fica ali, você passa aqui qualquer hora do dia, ela está plantadinha aqui, parece que nada acontece. Mas ela pode fazer a diferença. Eu lembro quando fui pastor em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, o presidente daquela época me levou até a frente da igreja para me apresentar à igreja. Ele e o secretário do campo, pastor Moisés Matos, e o presidente, pastor Marlington. Aí ele estacionou num jardim que tinha à frente da igreja, tinha uma rua, jardim, do outro lado era a igreja. Ele parou assim, ficou olhando, né? A igreja estava fechada. Não era um dia de culto, era uma terça-feira. Ele ficou olhando assim. Vocês não acham que é um desperdício essa igreja fechada? E como ele era o presidente, ele fez essa pergunta, nós concordamos com ele. Mas é claro que daí eu esperei ele falar o restante, né? Porque é um prédio, né, que abre 3 ou 4 vezes por semana. Quanto é que foi investido nesse prédio para que ele fique 3 ou 4 vezes só aberto por semana? Aquilo ali me chamou a atenção, sabe? Há igrejas que elas ficam abertas o dia todo, mas há igrejas que abrem só nos cultos. É a natureza da nossa igreja, né? Mas há muito por fazer, há muito por motivar. As pessoas só se mexem, só se movem se for por motivação. Você tem se sentido motivado para o ano 2024? Amém. O quanto você precisa ser motivado. Há alguns teóricos que falam que uma motivação ela só existe a partir do momento que há uma necessidade. Logo, Deus é o ser mais motivado do universo, porque Ele vê as nossas múltiplas necessidades, constantemente. Peço que vocês orem, por favor, pelas igrejas. Não só pelas minhas 4 abençoadas igrejas, com seus desafios, com as suas qualidades, com seus líderes, mas pelas 227 igrejas do sul do Paraná. Quem sabe aí pelas 1.200 igrejas do sul do Brasil. Quem sabe aí pelas 94.000 igrejas e templos ao redor do mundo. E aí a amplitude é maior, né? Eu estava chegando aqui com o irmão Albanir, ele falou assim, que bonito esse prédio, né? E eu falei, Deus seja louvado por esse prédio. Deus seja louvado por essa comunidade que se esforçou em construí-lo.
com a ajuda da associação, né? Mas existem igrejas em alguns cantos do planeta que elas se reúnem embaixo de uma árvore. Ali é a igreja. Existem igrejas, especialmente ali na região do Oriente Médio, que a igreja é feita em prédios que eram bares. Existem igrejas que se reúnem em casas e elas são consideradas como se fosse um templo. Então, são igrejas com características muito diferentes. E existem igrejas que não podem funcionar. Então, elas funcionam assim, meio que clandestinamente, né? Então, queridos, quando a gente olha para a nossa igreja, nós deveríamos dizer assim: Deus seja louvado. Mas se nós olhamos para a igreja e falamos Deus seja louvado, por que ela não está lotada esta noite? Porque as pessoas não estão suficientemente motivadas. Vocês entendem? Haverá uma ocasião nesta igreja em que nós teremos que fazer mais de um culto de oração. Porque um culto apenas encherá essa igreja, então teremos que ter outra sessão, porque as pessoas virão clamar ao Senhor constantemente. Eu oro para estar vivo, para ver isto acontecer. Dias atrás, creio que 1 ano e meio atrás, numa capela, numa igreja de uma universidade americana cristã, eles começaram a fazer um culto lá. Tinha lá alguns alunos universitários, e daí fizeram aquele culto congregacional habitual, e todos foram embora, menos um grupo que ficou ali tocando violão. E eles tocaram aquela música muito forte, se envolveram, e daí pediram para cantar novamente aquela mesma música, e aí pararam e oraram, e alguém se levantou, leu um trecho da Bíblia, e aí oraram novamente, e cantaram novamente, e isso durou por 16 dias, se eu não estou enganado, consecutivos, 24 horas, atraindo pessoas do mundo todo. Alguns pensaram: será que está tendo um avivamento espiritual? Eu penso que são prenúncios do fim, prenúncios. Nós pregamos, queridos, nós pregamos sobre reavivamento, não sobre avivamento. O avivamento é diferente do reavivamento. O reavivamento é algo da mesma coisa que já existe na igreja, só que precisa ser mais intenso. O avivamento é um movimento de tiro curto. A pergunta que não cala é: quando isso vai acontecer? Vocês conseguem entender? Essa é a grande pergunta. Será que esse reavivamento acontecerá pelo poder da intercessão? Então, essas perguntas todas, eu sei que você as faz também. Antes de entrarmos no tema dessa noite, eu gostaria só de lembrar você, eu vi aqui o professor Renan falando a respeito das coisas que estão acontecendo no planeta, né? O Senhor Jesus, ele já tinha falado a respeito disso, lá em Mateus 24. E eu acho muito interessante que o Senhor Jesus Cristo era um orador perfeito. Ele usava métodos na sua fala para chamar a atenção do público. Ele usava perguntas retóricas para despertar o pensamento nas pessoas. Ele usava perguntas de profundidade. Lembra-se daquela vez que Jesus parou e perguntou assim: quem que o povo está dizendo aí que eu sou? Eles disseram: Elias, Jeremias, João Batista, ou um dos profetas. E aí logo em seguida ele fez a pergunta profunda.
E você? Quem diz que eu sou? Olha a proximidade disso. E num relato profético de Mateus 24, Jesus fala da profecia do tempo do fim. E ele discorre ali, haverá guerras e rumores de guerras, fome, terremotos, maremotos, endemias, pandemias. Ele fala de tudo isso. E aí ele dá uma pausa na retórica dele e coloca uma figura de linguagem. Era um recurso maravilhoso que ele sabia usar. Recurso fantástico, uma figura de linguagem. E aí essa figura de linguagem, não sei se você lembra qual era, uma mulher. E qual que era o estado dessa mulher? Ela estava gravidinha. E aí ele fala assim, vocês estão vendo todos esses eventos que eu acabei de falar para vocês? Eu comparo esse momento a uma mulher grávida. Aí ele diz assim, mas é necessário que tudo isso aconteça até chegar a hora das dores, dores de parto. A profecia é gradual, entende? Profecia gradual. Então é gradual como um parto. Porque a grávida é assim, né? Ela está grávida. Aí vai passando o tempo, ela está bem grávida. Depois passa mais um tempo, muito grávida. Excessivamente grávida. Grávida demais, são os níveis, né? Até que chega o momento em que ela sente as dores de parto. Irmãos, eu calculo que nós estejamos nessa figura de linguagem, nas dores de parto, na história deste mundo. E quando as dores de parto fizerem o seu papel, o filho virá. Interessante, não? Se você pegar a mulher de Apocalipse 12, é a mesma mulher. É uma mulher que está lá com os dois pés, um na terra, outro na lua, uma mulher pura, verdadeira, bonita, e ela também tem um filho. Só que aquele filho, quando nasce, ele é devorado. As simbologias são muito fortes. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo emprestado de graça, nós estamos vivendo os tempos de ares proféticos. Hoje pela manhã eu ouvia uma rádio, não vou dizer porque não quiseram assinar um contrato de promoção comigo, então vou só dizer que eu ouvi uma rádio, né? E naquela discussão, eu achei contundente, porque eles colocaram no ar o início da reunião do G20, né? E o preletor do G20, ele chamou a atenção para aquilo que iria ser discutido, e num dado momento, ele falou assim, hoje nós temos no mundo cerca de 170 conflitos entre países. Ou seja, praticamente todos os países do mundo estão em conflito. Aí você diz assim, o Brasil é um paraíso. Os conflitos sociais do nosso país correspondem, muitas vezes, pior do que muitas guerras. Muitas guerras. Os conflitos sociais. Então nós estamos no tempo do fim, irmãos. E Deus vai cobrar isso de nós, sabe por quê? Nós temos liberdade religiosa e não estamos aproveitando essa liberdade religiosa. Você concorda comigo? Diga sim. Sim. Agora, por que não estamos aproveitando? Por causa da Laodiceia. A Laodiceia dorme. Mas ela não foi chamada para dormir. Ela tem que ser despertada. Mas isso é um tema para um outro momento. Isso aí foi apenas uma pequena introdução. Tudo bem? Você trouxe a sua Bíblia? Se você a trouxe, gostaria de convidá-lo a abrir no Evangelho de Marcos.
Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós vamos abrir aqui no segundo evangelho. Você se lembra quantos capítulos tem o evangelho de Mateus? 20 e 28. Grande, né? Você se lembra quantos capítulos tem o evangelho de João? 20 e 21. Uma colinha sempre ajuda. Você lembra quantos capítulos tem o evangelho de Lucas? 24. Evangelhos longos, né? Mas por que Marcos só tem 16? Alguma coisa certa saiu errado. Sabe por quê? Por causa da característica do escritor, por causa da sua mensagem e por causa do seu temperamento também. Era um homem de poucas palavras. Se você for fazer uma análise escriturística do evangelho de Marcos, você vai ver que ele é um camarada que usava muitos advérbios de tempo e de lugar. É um dos escritores que mais usa a expressão logo, porque há muito movimento em Marcos. Ele sai daqui, vai para ali, e ele é curto, objetivo. Marcos é um evangelho maravilhoso, como os demais. Imaginem nesta igreja que temos 4 cantos. Lá atrás estaria João. Lá do outro lado, Mateus. Aqui à minha direita, esquerda sua, estaria Marcos. E ali estaria Lucas. E Jesus no centro. Cada um deles olhando para Cristo e escrevendo os movimentos de Cristo sob a perspectiva pessoal deles, de convivência, de revelação, de inspiração que Deus deu a eles para escrever o que escreveram. O que mais ganhou de todos eles foi Mateus. Depois foi o próprio João. Lucas, à distância, que Lucas entra só no segundo tempo, tipo assim, 47 do segundo, né? E depois entra Marcos, embora Marcos estivesse ali. Mas Marcos é mais Paulo do que Jesus. Entendem vocês? A revelação é maravilhosa, né? Então, quando você lê os evangelhos, você tem a perspectiva desses 4 homens de Deus para as histórias que ele ali coloca. Irmãos, são 15 para as 9. Eu vou falar 10 minutos só. Então, eu vou começar a minha fala, não tenho pretensão nenhuma de concluí-la, porque eu sairia daqui fracassado, porque não há tempo. Mas eu compreendo que seja assim, e todos os meus movimentos foram profundamente estudados. Não quero que você saia daqui decepcionado, tudo bem? Marcos capítulo 2, leia comigo, por favor. Olha o que diz a Bíblia. Ela diz assim para você e para mim nessa noite. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados e ali arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles iriam assim arrazoar, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil?
Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos a darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que tal dizermos amém pela leitura da palavra nessa noite? Amém. O culto dessa noite, o tema é gratidão. E nós lemos o texto. Você lembra de alguma coisa que nós possamos dar gratidão pelo que lemos? Se você lembra, você pode compartilhar comigo? Oi? Amém, amém. Oi? Quantos amigos você se refere, irmã? Pelo menos 4. A visão que a gente está tendo e 4 amigos. Mas esses amigos eram tipo assim, ou o camarada que era paralítico tinha um bom dinheiro e prometeu alguns hambúrgueres, entendeu? Ou eles eram amigos de verdade. Interessante que eles entram na história, né? Jesus fala assim a respeito deles: vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé deles, a tal ponto que eu fiquei em dúvida quando li pela primeira vez esse texto, há uns 15 anos atrás, não, uns 30 anos atrás. Eu fiz a seguinte pergunta: Gisele, vendo-lhes a fé, Jesus vendo-lhes a fé de quem? Dos 5 ou dos 4? Vocês estão entendendo? De repente, aquele paralítico disse-lhes da necessidade, e eles disseram: não, vamos te levar lá. E isso infundiu fé também no menino paralítico. Qual outra coisa que nós poderíamos dar graças ao Senhor? Perdão. Olha que forte isso, irmão. Lá em Ilhéus, o evangelho é amorável, porque você detectou o perdão. É Ilhéus, né? Você falou? Perdão. Perdão é uma palavra muito forte. Lá atrás temos uma participação especial. Olha, motivação. Ninguém ficaria motivado a carregar um homem. Eu acredito que ele poderia ser um pouco parecido com o meu peso, porque as pessoas que não andam, elas têm a tendência de comer e não poder exercitar. Logo, eu não posso me comparar nesse quesito, eu me exercito, mas é que as minhas células adiposas, elas nunca, jamais me abandonaram por um segundo sequer na minha existência. Então, os motivos são diferentes. Mas ele deveria ser bem gordinho e pesado. Como é que vamos carregar esse homem? É na base da motivação. Onde você vê mais um preito de gratidão, mais um pontinho de gratidão? Olha a visão, queridos. Eu vou ter que remontar a minha fala, porque vocês estão desfiando pontos que eu não tinha procurado assim ver. Eu vi de outro viés, entendeu? Mas eu gostei da sua abordagem. A presença de Jesus naquela casa. E eu queria lhe dizer, antes que dê daqui 4 minutos, o meu tempo, que a presença de Jesus na casa transforma qualquer lugar em um lugar abençoado. Lá no final tem um senhor que ele tem um trabalho maravilhoso, só que ao mesmo tempo para ele é uma grande limitação. Ele trabalha numa churrascaria. E aí quando ele falou isso, meus olhos brilharam. E como todo bom gordinho, eu perguntei para ele assim: mas o irmão trabalha como garçom, trabalha ali na imediação do buffet? Ele disse: não, eu trabalho no estoque. É no estoque, irmão, que o irmão fala? É.
Aí ele já mudou o tom de voz, eu também já não quis mais conversar com ele, porque eu pensava assim, ele vai me convidar para um... Irmão querido, desculpe, tudo isso... A autoridade de Jesus. Autoridade. Por que vocês estão estranhando? Só porque eu falei para ele que os pecados dele estão perdoados, vocês estão achando que eu estou blasfemando? Só para você ter uma ideia, eles não sabiam que Jesus era Deus, que tinha poder para perdoar pecados. Jesus podia perdoar pecados. E eles achavam que era uma blasfêmia. Sim, minha irmã. A dificuldade do contexto, né? Sim, sim. É. Sim. É. E aí entra a motivação. A motivação é um ato de sanar dificuldades. Sanar dificuldades. Mais alguém gostaria de falar? Gisele, gostaria? Albanir, gostaria? Eu sei que vocês gostariam. Estou vendo nos olhos de vocês. Olha, falei? Olha. Amém. Essa é a verdadeira fé. Ela diz que eles só creram quando viram. Mas nós temos que crer sem ver. Essa é a verdadeira fé. Concluindo, irmãos, eu vou pedir para o meu amigo Rafael deixar aquele hino que nós cantamos. Alguém lembra o hino Jesus, muito obrigado? Eu vou cantar no final agora com vocês e vou encerrar agora a minha fala dizendo para vocês que eu quero dizer muito obrigado, porque esse texto foi escrito na Bíblia. A grande lição que eu tiro daqui é que Jesus curou um paralítico físico, mas esse texto ajuda a curar muitos paralíticos espirituais. E muitos desses paralíticos espirituais, eles são do século 21, de uma igreja que às vezes dorme e que precisa ser despertada. Que a graça de Deus nos dê esta percepção. Eu quero convidar você a cantar o próximo hino, só que nós vamos cantar assim, a primeira estrofe assentados, e à medida que, eu vou pedir aquele grupo, vocal band, né? Enquanto nós estivermos cantando, eu gostaria que você mirasse na letra deste hino, porque é um preito de louvor e gratidão à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O hino, não sei se você percebeu, ele começa suave e ele vai num crescendo. Ele vai dizendo, Jesus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado. E aí ele vai dizendo, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado pela vida, obrigado por ter me dado a salvação. Obrigado, obrigado. Jesus, muito obrigado. Pode colocar lá a música, que daí é uma maneira do vocal band vir aqui do meu lado. Vamos cantar assentados, certo? A primeira estrofe. Essa música, ela toca o coração da gente. Então deixe que essa música toque o teu coração também, tá bom? Começa suave, quer ver? Jesus, muito obrigado por ser meu amigo. Aumenta um pouquinho só. Jesus, muito obrigado por ter o seu cuidado. Você aumenta só um pouquinho, 3 decibéis. Jesus, muito obrigado por ser meu Rei amado. Jesus, muito obrigado Por dar a sua vida. por dar a sua vida. Agora é forte. Por ter me perdoado, por dar a esperança
muito obrigado por ser o meu amigo. Jesus, muito obrigado por ter o seu cuidado. Linda canção, não? Jesus, muito obrigado por ser meu Rei amado. Jesus, muito obrigado por dar a sua vida, por ter me perdoado, por dar a esperança. Jesus, muito obrigado por seu amor por mim. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado, 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 obrigado mesmo, Senhor, por tudo aquilo que Tu és para nós. Tu és o nosso Rei e Salvador. Tu és o nosso Senhor. Tu és aquele a quem entregamos todas as nossas débeis necessidades. Nós entregamos hoje em Tuas mãos, Jesus, todos os pedidos de clamores desta igreja, por pessoas adoentadas, por pessoas fracas na fé, por pessoas que estão distantes, por pessoas que estão retornando, por pessoas que precisam ser salvas, por pessoas que precisam saber que Jesus há de voltar. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz. E depois disso, nunca mais fomos os mesmos. Por isso, Senhor, eu te peço, aceita, Senhor, a nossa gratidão por tudo que Tu és para nós. Nós pretendemos ir para casa agora, mas não queremos fazê-lo sem a Tua guarida, sem a Tua presença e também a direção dos Teus anjos. Que o Senhor nos leve em paz e que, conforme for a condição de cada um da Tua igreja, que amanhã cedo às 6 horas possamos estar aqui. Dá-nos da Tua graça, encha-nos, Senhor, com a Tua alegria. Nós te damos louvores e agradecemos em Cristo. Amém.